Bom dia. Estamos agora iniciando mais uma reunião do nosso Instituto Cearense de Estudos Tributários, dando continuidade à nossa prática de reuniões mensais. Essa vai ser será a nossa reunião de novembro de 2021. E nela vamos abordar um tema que eu reputo assim bem interessante, seja por conta de questões técnicas, até ligadas estreitamente à contabilidade, seja por conta de abordagens que muitas vezes são feitas na jurisprudência sem atenção alguma a essas questões técnicas. E a Lisli se propôs a abrir os trabalhos, colocando o tema, para que a gente possa iniciar nossos debates e aproveitar a nossa manhã de hoje trabalhando, estudando direito tributário. Vamos, então, sem mais demora, iniciar nossos trabalhos, passo agora a palavra à Lisli, que é uma pessoa que tem acompanhado bastante as nossas reuniões, é uma potencial membro do Instituto, já, né? E sugeriu esse tema e vai agora, como já falei, nos brindar com a colocação para que a gente inicie os debates. Lisli, por favor, pode iniciar. Bom dia a todos. Bom dia a quem está aqui presencialmente e bom dia a quem nos acompanha no formato virtual. Queria agradecer o espaço, as palavras do espaço que foi concedido para debater o tema, que eu recebi de um cliente muitíssimo preocupado. Na verdade, ele me indicou um artigo jornalístico que tratava sobre esse tema e perguntou assim, o que é que eu faço e aí como que a gente lida com esse problema. E eu me debrucei, achei de fato muito interessante e mandei para o professor Hugo como sugestão e aqui estamos. E para compreender o contexto que vai ser debatido aqui hoje, do que vai ser colocado, a gente precisa entender que a matéria, o escopo era acréscimo patrimonial decorrente de redução de multas fiscais por adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária em 2017, o PERT. Tá? Então, a notícia, o artigo, ele noticiava isso, que a Receita Federal estava autuando os contribuintes por não terem recolhido imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, nos valores, nos valores reduzidos, nesses programas especiais de parcelamento. Então, eu queria começar falando sobre programas de parcelamento, porque a gente sabe que existem dois tipos de parcelamento na Receita Federal, que são os parcelamentos ordinários, que estão disponíveis sempre para adesão dos contribuintes, que podem parcelar os créditos tributários que desejarem, normalmente até 60 meses, mas também existem os programas especiais, os ditos programas especiais de parcelamento, que trazem regras excepcionais. Cada uma, dependendo da lei específica, traz regras excepcionais para parcelamentos. Então, a despeito desse nome especial, segundo um levantamento feito por servidores da Receita Federal, nos últimos 18 anos foram lançados mais de 40 programas de parcelamento. Isso considera que os exemplos que eu trouxe, o Refis em 2000, o PAES em 2003, o PAEX em 2006, o PRT e o próprio PERT, e existem diversos outros, vocês encontram na internet facilmente esse levantamento, e aí tem parcelamentos específicos para empresas do Simples Nacional, e esse estudo foi feito porque os servidores estavam se insurgindo contra a renúncia de receita que advém desses programas de parcelamento especiais, e existe realmente um debate sobre a eficiência ou a ineficiência desses programas, sobre se beneficia os devedores, se desestimula o recolhimento dentro do prazo. O fato é que o Estado também obtém vantagens com esses programas de parcelamento,
Se não obtivesse, a gente não teria tantas edições no período de tempo, como eu falei. E existe, né, e os programas de parcelamento, eles são, já adiantando, são acordos, são espécies de transações tributárias. Então, o Estado exige que os contribuintes façam concessões e os próprios contribuintes recebem benefícios disso. Então, o Estado concede, os contribuintes concedem. Eu trouxe alguns exemplos do primeiro programa de parcelamento aqui do Refis e do último do PERT, para que a gente consiga ver essas concessões mútuas, né? No Refis foi exigido que o contribuinte desistisse expressa e irrevogavelmente das ações judiciais e renunciasse aos direitos sobre os quais se fundavam a ação. O Refis também importava em confissão irrevogável e irretratável dos débitos tributários, concedia, como na época ainda existia uma discussão acerca da necessidade da Receita Federal utilizar o judiciário para quebrar sigilo bancário. Então, quem aderia ao Refis dava uma autorização de acesso irrestrito à Receita Federal das informações relativas às suas movimentações financeiras. Além disso, também precisava manter-se em dia com as obrigações de FGTS e de ITR. Né? No PERT de 2017, muitas dessas disposições também foram mantidas, no que diz respeito à confissão de débito, à desistência de ação, de recursos administrativos, e foi incluído um outro dever, né, o de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados do PERT, mas também de se manter regular com os créditos vencidos a partir de 30 de abril de 2017, inscritos ou não na dívida ativa da União. Então, o que se observa, né, como já foi reconhecido pelo próprio STJ, enfim, que existe uma transação tributária aqui, onde os contribuintes recebem descontos em juros e multas e ganha normalmente um prazo maior e a Fazenda obtém esses outros benefícios que já citei. Quando nós alcançamos a solução de consulta, né, que isso foi essa questão trazida no artigo jornalístico e que já foi objeto de apreciação da Receita Federal, quando nós alcançamos a solução de consulta, nós temos uma empresa, uma pessoa jurídica, questionando exatamente se a redução dos juros e da multa ante a adesão ao PERT seria considerada uma receita passível de tributação pelo imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Tá? E essa empresa, para fim de análise, aqui é importante dizer que ela era uma empresa que fazia o recolhimento do imposto de renda sobre lucro real e adotava o regime da não cumulatividade, certo? No PIS e no COFINS. E na COFINS. Então, a Receita Federal, na solução, né, respondeu que no regime de tributação do lucro real, a reversão ou a recuperação do valor dos juros de mora e das multas compensatórias, que ao seu tempo foram reconhecidas como despesas, integrariam a base de cálculo do imposto de renda. E esse entendimento, ele vem da própria forma de apuração do lucro real. A gente sabe que existem muitas deduções que são possíveis no alcance dessa base de cálculo do lucro real, e dentre elas existem algumas multas e juros, estão aqui no artigo 41, que foi o citado pela Receita Federal, da Lei 8981 de 95. Então, esses valores que são dedutíveis no alcance do lucro real, a partir do momento que se adere ao PERT e o valor dessas deduções fica maior, né, o valor das deduções, então, se a gente tem um lucro real de X, por conta das despesas, certo? E o valor dessas despesas, e o valor das despesas foi reduzido com o PERT, o valor do lucro real, ele aumenta. Existe essa consequência, certo? O que a Receita Federal compreendeu é que houve, então, um acréscimo patrimonial nessa situação, a partir do momento que o valor das deduções impactou na base de cálculo do lucro real, e que houve uma aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica, né, conforme fala o artigo 43 do CTN, e isso traz algumas reflexões que eu já queria começar a trazer, né? Primeiro, como que
como que fica essa situação em caso de rescisão desse parcelamento? Porque, sim, o valor das despesas, eles serão reduzidos e o valor do lucro, da base de cálculo do lucro real, vai aumentar, mas isso pode ser transitório. Então, enquanto o parcelamento está ativo, tudo certo. Em tese, tem-se uma situação de previsibilidade. Mas se a empresa rescindir esse parcelamento, ela tem que pagar os juros e a multa, ou seja, o valor é restabelecido, e aí o valor do lucro será aquele primeiro que ela declarou na sua SCF e que foi submetido à homologação, ou foi homologada ou não. Fato é que existe a dúvida acerca do por quanto tempo esse valor vai ser reduzido. É como se fosse uma base de cálculo condicionada, ou cuja fixação precisa depende de um fato futuro, é condicionada mesmo. Como a Receita Federal já disse, né, nessa mesma solução de consulta, que existe a incidência do imposto de renda sobre a diferença no momento da adesão ao PERT, caso o contribuinte faça esse recolhimento e, posteriormente, rescinda o parcelamento, isso gera um crédito para ele? Como que fica esse? Eu acho que é algo que realmente precisa ser refletido, porque é isso, é uma condição transitória, né? E a Receita Federal trouxe uns exemplos de renegociação de dívida perante fornecedores de mercadorias, né? Comparando com a situação que a gente está vendo aqui, que culminaria na compreensão pela recuperação ou devolução de custos e de despesas. E eu noto uma diferença porque quando se negocia, em regra, contratos empresariais com fornecedores ou com, enfim, credores de uma forma geral, o inadimplemento, né? Primeiro que eu nunca vi, não sei aqui se no debate depois vão aparecer esses relatos, mas eu nunca vi um desconto puro e simples. Normalmente se renegocia, aumenta-se prazo, mas também aumenta-se juros. E em caso de inadimplemento desses contratos empresariais, o que acontece é a execução da garantia ou um vencimento antecipado. E aqui, nesse caso, o que vai acontecer no inadimplemento do acordo tributário, o que vai acontecer é simplesmente o restabelecimento do valor. Então, não sei se esse exemplo da Receita Federal é uma comparação possível, ou uma comparação realmente que agregue aqui para a análise do caso. E, prosseguindo, né, no que diz respeito a COFINS e ao PIS, a Receita Federal decidiu que esses valores da redução, eles compõem a base de cálculo das contribuições, quando da adesão também, no que diz respeito ao tempo, quando da adesão ao Programa Especial de Regularização. E a gente sabe, né, que a base de cálculo dessas contribuições é o faturamento mensal. Então, mais uma vez, a gente está diante da inserção de tributos, né, no conceito de faturamento. E eu vejo, mais uma vez, como a Receita Federal tentando ou deturpar, ou, enfim, interpretar a sua maneira, e tentar inserir tributos na base de cálculo do PIS e da COFINS, quando o Supremo Tribunal Federal já tem decisões recentes tratando sobre isso e excluindo essa tributação da base de cálculo. Então, em 2017, foi reconhecido que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, e, na decorrência disso, também foi reconhecido que os créditos presumidos de ICMS, né, também não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, e nesse último julgamento, o Supremo entendeu que renúncias fiscais não podem ser entendidas como receita ou como faturamento. Então, nós estamos diante, pelo menos da forma como eu vejo, de mais uma situação onde o Estado cria problemas para o judiciário resolver depois. Se existe, eu acho que os impactos, né, na base de cálculo do imposto de renda, eu acho que existe uma dúvida maior, mas aqui no PIS e na COFINS eu vejo dessa forma que eu estou colocando, como uma interpretação, mais uma vez,
em dissonância com o entendimento já esposado pelo Supremo. E eu queria encerrar minha fala inicial com uma pergunta, né? Como o contribuinte pode firmar uma transação com a Fazenda Nacional para reduzir o passivo tributário e esse valor reduzido vai ser objeto da mesma tributação? Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, parabenizar a Liz, né, Liz? Acho que você se saiu muito bem, um pouquinho nervosa, né? Mas se saiu muito bem colocando o tema, né? Em segundo lugar, eu acho que eu, no início, deixei de fazer algo que é importante e que não me caberia, até porque a questão do recebimento da sugestão e do contato mais próximo com a Liz cabe ao Hugo II, uma apresentação da Liz, né? Quer dizer, a Liz vem aqui falar conosco e eu me limitei a dizer o nome dela e a dizer que ela era uma potencial membro do Instituto, mas parei aí. Vou pedir agora para o Hugo II, embora tardiamente, ela já falou, mas já acho que sempre é tempo, do Hugo II fazer uma breve apresentação da Liz para a gente conhecer melhor a advogada que falou para nós agora sobre esse tema e em seguida daremos continuidade ao debate. Pois não, com certeza, farei isso com o maior prazer. A Lisli de Pontes é advogada, ela foi minha aluna no programa de pós-graduação em Direito da UFC, no mestrado em Direito na UFC, foi minha estagiária docente, me acompanhou nas aulas de processo tributário e depois de Direito Tributário 1, e demonstrou bastante habilidade, bastante interesse e bastante habilidade mesmo no trato das questões tributárias e gosto pelo trato das questões tributárias. Ela fez essa sugestão, o I7 sempre, aqui nós sempre pedimos aos membros, aos que assistem às reuniões, aos que participam das reuniões, que fiquem à vontade para sugerir temas para que sejam tratados. Os temas naturalmente são sugeridos e, caso sejam considerados de fato temas pertinentes, interessantes, eles são trazidos para o debate. E a pessoa que faz a sugestão pode, se quiser, não é uma obrigação, inicialmente até as pessoas se constrangiam para não fazer a indicação, porque achavam que se fizessem a indicação, tinham que vir apresentar o tema como uma obrigação. Mas não, se elas quiserem, elas podem vir apresentar o tema e iniciar os debates, que foi o que foi proposto para a Lisli e para o nosso gosto, para a nossa satisfação, ela aceitou e veio aqui fazer a apresentação. Então, eu agradeço em nome do Instituto pelo fato de ela ter aceitado fazer a apresentação e por ter feito essa brilhante e completa apresentação do tema. E aí, com isso, eu devolvo a palavra para o Dr. Schubert para que prossiga aí na condução da sessão e dos debates. Bom, como já falei há pouco, a Lízia colocou muito bem a questão, e eu farei apenas algumas poucas considerações, até no sentido de fomentar, de colocar mais dúvidas. Ela encerrou a fala com uma pergunta, eu talvez tivesse outras perguntas a fazer, né? Então, assim, em primeiro lugar, a ideia é por que reduzir multa ou juros e juros seria um objeto de incidência tributária? Ou por que reduzir uma dívida seria objeto de incidência tributária, mais especialmente do imposto de renda e, de uma maneira paralela, da contribuição social sobre o lucro líquido. O patrimônio do contribuinte ele é composto de elementos positivos e negativos, né? Os elementos positivos são aquilo que a gente chama de ativo e o elemento negativo é aquilo que a gente chama de passivo. Então, o ativo é aquilo que ele tem, é aquilo que é a riqueza efetiva, e o passivo é aquilo que ele deve, é aquilo que a origem, muitas vezes, toda a origem do ativo está no passivo. Então, a ideia é, se eu tenho uma dívida no passivo, ela faz parte do meu patrimônio, eu tenho que pagá-la, realizá-la, satisfazê-la. Quando eu não preciso fazer isso por uma questão de perdão, de acordo, de redução, por qualquer natureza que seja o negócio que deu origem à redução, eu ganhei alguma coisa. Por que eu ganhei? Porque o meu elemento negativo diminuiu.
Então, a minha parte, a minha dívida diminuiu. Por conta disso, se coloca na questão de uma estrutura dos lançamentos contábeis, que isso significa um ganho. E por significar um ganho, há a incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, que esse lucro resulta, ele decorre exatamente do aumento patrimonial. Ora, se o meu patrimônio tem elementos positivos, elementos negativos, o elemento negativo diminuiu, eu ganhei. Se eu ganhei, é lógico que o meu patrimônio aumenta e, aumentando, poderia daí decorrer a incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Isso fica mais claro quando a gente pensa, por exemplo, em dois exemplos. Um empréstimo bancário. O contribuinte se dirige ao banco, toma um empréstimo, recebe X mil reais e aquilo fica anotado como uma dívida dele. Então, ele entra, o empréstimo entra, então o ingresso entra no patrimônio e a dívida é o lançamento correspondente. Então, o ingresso entrou, mas ele ficou devendo. Se aquela dívida, por algum motivo, é reduzida, e aqui nós estamos considerando todos os acréscimos que podem ser colocados com relação a essa dívida, e o juro ou os juros é o mais comum, que afinal de contas eu fiquei com dinheiro de terceiro, eu tenho que remunerar esse dinheiro, então o juro é o mais comum. Se esse juro diminui, ou até muitas vezes o próprio principal diminui no negócio que eu faço com o banco no futuro, em decorrência de alguma dificuldade financeira que eu enfrente, e eu deixo de pagá-los, o meu elemento negativo diminuiu e aquele dinheiro que eu recebi ficou para mim. Então, o ganho é efetivo e verdadeiro. Então, daí decorre a necessidade de se apurar imposto de renda e contribuição. Uma compra também, o raciocínio é o mesmo. O contribuinte compra um X número de mercadorias e fica devendo aquelas mercadorias. Ele compra a prazo, mas por um motivo qualquer ele não paga e depois negocia com o fornecedor para pagar apenas uma parte daquela dívida e não o total. Então, ele ganhou a parte que ele não pagou, até porque ficou com todas as mercadorias que ele comprou. Então, é mais ou menos essa a estrutura lógica contábil que dá origem ao que a gente chama de ganho a partir da redução do meu elemento negativo patrimonial. Bom, aí vem a Receita Federal e diz, epa, imposto é dívida. Multas e juros que eu acrescento a esse imposto também são dívidas, elas vão se somar e corresponder a uma dívida. E se essa dívida reduz, você ganha. E se você ganha, você tem que pagar imposto sobre esse ganho. É mais ou menos isso a colocação que foi feita aqui. Aí se pergunta, seria realmente a mesma coisa? Nós estamos diante do mesmo fenômeno econômico-financeiro que tem reflexos contábeis? Seria lógico aplicar o mesmo raciocínio para a tributação? A pergunta que vem, o que é que o contribuinte ganhou quando foi apresentado a ele? O que é que o contribuinte ganhou quando foi apresentado a ele aquela dívida? Ela decorreu de qual contrapartida? Por que é que no meu patrimônio teria onde é que está a contrapartida do elemento negativo daquela dívida? Simplesmente não existe. Aquilo ali é um lançamento unilateral feito por parte do fisco, que já decorreu de um ganho anterior, então muitas vezes eu já tive aquela receita, ela já foi tributada, já tive, e a partir dali eu vou apurar um tributo devido, eu não tenho nenhuma riqueza nova. Então ela não encaixa, não corresponde ao raciocínio primeiro. Então, assim, por que nós estamos discutindo isso? Aí vem um detalhe. Para apurar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, em outras palavras, para se chegar ao lucro, eu deduzo algumas despesas. Minhas receitas menos as minhas despesas, acho o meu lucro. Entre essas despesas estão as despesas tributárias. Ora, se essas despesas tributárias estão lá, elas devem ser consideradas nessa minha apuração contábil. E o regime do lucro real, muitas vezes, ele é feito a partir do que a gente chama de regime de competência, ou sistemática da competência. O que é isso? Eu lanço a minha despesa antes de pagá-la. Eu lanço a minha despesa tão logo eu tenha juridicamente consolidada, formada, definida a minha dívida. Estou devendo. Não paguei ainda, mas estou devendo.
Se isso acontece, de acordo com a lei do imposto de renda, eu já posso lançar aquilo como despesa. É o regime de competência. Do mesmo jeito que eu também lanço algumas receitas que eu não recebi ainda, mas por ser credor, saber que eu vou receber, eu também lanço. Então, nesse regime, lanço despesas e receitas. Se é assim, e se eu já lancei a minha despesa com imposto de renda, ou melhor, para a apuração do imposto de renda, uma despesa tributária para a apuração do imposto de renda, e no futuro eu não pago por uma razão qualquer, talvez até pela transação, pelos regimes especiais de parcelamento, eu não pago no todo aquela despesa que eu lancei, é necessário que eu corrija aquele primeiro lançamento. Então, eu vou como que compensar aquele valor que eu já havia lançado no início, pelo total, e que depois eu não paguei, porque eu reduzi a multa, o juro, alguma coisa assim. Nesse acerto, eu tenho que adicionar. Então, se eu estava apurando a base de cálculo do imposto de renda, deduzi as despesas tributárias, e no futuro, algum tempo depois, exercícios depois, eu venho a não pagar efetivamente aquelas despesas que eu já deduzi, como falei, pelo regime de competência. Ora, eu deduzi uma coisa que não aconteceu, então eu vou adiciono a diferença que eu não paguei. Então, se eu deduzi 100, mas que na verdade eu só paguei 70, eu ganhei 30. Então, eu adiciono esses 30 à base de cálculo do imposto de renda e retomo o equilíbrio. Aquela despesa que eu deduzi no início não toda se realizou, então eu faço o equilíbrio e encontro o ponto. Então, em síntese apertada, o fenômeno contábil é esse. A partir daí, a Receita Federal responde à consulta. A Lisli trouxe aqui um caso em que é uma consulta, solução de consulta que a Receita Federal respondeu, e essa solução de consulta, ela abordou exatamente isso, colocou exatamente essa questão. Mas aí surgem dois pontos que aí eu chamaria de pontos críticos. O primeiro, a Receita Federal adicionou, ou alargou, estendeu esse pensamento para o PIS/COFINS. Ele diz, não, isso aqui também é receita. Aí já coloca a primeira dúvida. Olha, tudo bem, eu havia deduzido uma despesa. Essa despesa depois eu não realizei, então eu estou compensando aquela dedução. Mas o que é que isso tem a ver com a minha receita? Por que eu tenho que considerar isso uma entrada, um ingresso de novo recurso, quando na verdade não houve ingresso de recurso algum? Eu simplesmente havia deduzido uma despesa de 100, essa despesa na verdade foi só de 70, eu compensei os 30 a mais que eu havia deduzido, mas não houve movimento financeiro, não houve ingresso de recurso. Não houve ganho efetivo do ponto de vista daquele conceito jurídico de receita. Então, por que eu tenho que tributar isso com PIS/COFINS? Na solução de consulta, a Receita Federal simplesmente não argumenta muito, só faz dizer porque todo e qualquer equilíbrio ou reequilíbrio, lançamento para se realcançar o equilíbrio no que diz respeito à compensação das dívidas, é receita. Tem que considerar como receita, tem que pagar. Não abordou, não aprofundou, não analisou do ponto de vista dos fundamentos contábeis isso e simplesmente considerou como sendo base de cálculo também do PIS e COFINS. Esse é o primeiro ponto crítico que se coloca e que aí vem a minha primeira pergunta, como a Lisli deixou aqui a pergunta dela, seria realmente base de cálculo do PIS e COFINS? Seria realmente esse ajuste, e aqui nós estamos falando do ajuste, quando eu lancei uma despesa maior e depois eu compensei, esse ajuste seria realmente possível se considerar como uma receita e, portanto, base de cálculo de PIS/COFINS. E aí vem o segundo ponto crítico. Qual é o segundo? Alargar esse pensamento para toda e qualquer redução de dívida tributária. Ora, nós vimos que toda razão para que se aplique esse raciocínio compensador decorre de uma primeira dedução. Tudo bem, se eu deduzi, e agora a minha despesa não é mais aquela, eu compenso. E quando eu não deduzi? Seja porque eu me esqueci, seja porque a lei proíbe, e a lei proíbe expressamente muitas deduções, inclusive as multas punitivas, ela só admite deduzir as multas moratórias. O imposto de renda da sua própria base de cálculo, eu não posso deduzir o imposto de renda da base de cálculo do imposto de renda, então, se eu estou tratando de imposto de renda,
se o meu parcelamento especial, a dívida maior era imposto de renda, e se o imposto de renda eu não posso deduzir do imposto de renda, então ela é irrelevante qualquer redução que se faça para apuração desse tributo. Como é que agora eu posso vir a pagar imposto de renda sobre a redução de um imposto de renda que eu não considerei na apuração desse mesmo imposto de renda no período respectivo? Então, assim, vem-se essa pergunta. E esse segundo ponto crítico se aprofunda. Por que se aprofunda? Na notícia que a Lisli comentou, foi divulgada pelo Valor Econômico, o repórter ele fala de precedentes. Fala de precedentes da primeira região, do Tribunal Regional Federal da primeira região e do Tribunal Regional Federal da terceira região. Eu fui examinar esses precedentes e eles simplesmente colocam a tese como se fosse uma tese geral, genérica. Toda e qualquer redução de dívida tributária tem que ser considerada como ganho e, portanto, sofrer a incidência do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro e também considerada como receita, sofrer a incidência de PIS e COFINS. E nessas decisões, nenhum dos dois tribunais adentrou num exame assim minucioso, cuidadoso, necessário do fenômeno contábil. Simplesmente disseram, não é porque a redução aconteceu e por ter acontecido tem que pagar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS sobre esse ganho efetivo decorrente dessa redução. Então, esse segundo ponto crítico, principalmente alargado, como está sendo pelos tribunais, sem uma discussão necessária, crítica, sem um cuidado ao fundamento contábil, que dá origem a todo esse questionamento a respeito do efetivo ganho patrimonial, que é realmente, a nosso ver, preocupante. E fica aí a segunda indagação. É possível realmente se aplicar esse pensamento de forma ampla, de forma a abranger toda e qualquer redução? Toda e qualquer redução seria ganho do contribuinte? E aí, agora, para encerrar essas considerações, eu pego uma questão que a Lisli colocou, acho que de uma maneira muito, muito apropriada. É uma transação legal, quando se faz um parcelamento especial, o contribuinte tem os encargos dele também nessa transação, desistir de defesas, cumprir determinados prazos, determinadas práticas lá de lançamento, de obrigações acessórias. Então, ele tem as obrigações dele na questão da transação. E se nós considerarmos que sobre a redução haverá a incidência tributária, nós não estaríamos diminuindo os ganhos do contribuinte, quer dizer, não digo os ganhos, mas diminuindo a parte que a Receita Federal se propõe a dar a ele. Então, na transação está colocada, a Receita Federal vai dar uma redução de tantos por cento da multa. E o contribuinte deve fazer determinadas coisas. Aí, se eu tributo essa redução de tantos por cento da multa, a redução não é mais aquilo. Então, se a redução é de 50% da multa, mas eu vou tributar, ela não é mais 50% a redução diminui, passa a ser 40% ou menos, porque já incidiu o imposto em cima daquela redução. Então, é válido isso também, é possível isso também, mesmo dentro desse raciocínio que se coloca aqui. Então, o que nós vemos, talvez seja um apetite muito voraz do fisco, né, de querer, de alguma maneira, incrementar a arrecadação, de querer, de alguma maneira, alcançar o contribuinte, mesmo aquele que já estava bem resolvido com a transação feita nos termos da lei, mas mesmo aquele ele quer... Tem um último detalhe. Um dos acordos, se não me engano, da terceira região, ele invoca um parágrafo da lei que trouxe o último PERT. E esse parágrafo dizia: as reduções das multas não sofrerão incidência de imposto de renda e contribuição social. Aí ele diz assim, ora, se esse parágrafo foi vetado pelo presidente, de fato foi, o presidente vetou esse parágrafo, é porque, se a lei antes dizia que a redução da multa não entrava, não deveria ser computada para efeito de incidência de imposto de renda e contribuição, é porque tem que ser computada.
Aí, no início, eu fiquei pensando, será que é assim mesmo? Esse raciocínio ao contrário do senso funciona? Aí me lembrei, sim, funciona e está correto. Mas por quê? Porque a lei estava dando algo a mais para o contribuinte. O que é que ela estava dando para o contribuinte? Ela estava desobrigando o contribuinte de fazer o ajuste que nós falamos no início. Ora, se o contribuinte deduziu a despesa e depois teria que fazer o ajuste adicionando aquela despesa, esse parágrafo estava dispensando ele de fazer esse ajuste. Ele estava ganhando de novo, ele já tinha deduzido a despesa toda e com a redução ele não seria obrigado a fazer o ajuste. Era isso que o parágrafo estava dando a ele. Só isso. Não digo só porque fosse pouco, mas só isso porque nada mais do que isso. Dizer que a falta desse parágrafo estende o raciocínio para que ele passe a pagar sobre qualquer coisa que venha dali, não tem, ao nosso ver, sentido algum. A falta do parágrafo apenas reestabelece a obrigação, ou mantém a obrigação do contribuinte fazer o ajuste da despesa que ele já havia deduzido. Então, somente isso. Bom, mas são apenas elementos que eu trouxe para que a gente pudesse discutir mais o tema. Mais uma vez, parabenizando a Lise, tanto pela escolha do tema, como pela exposição que ela já fez. E passo agora a palavra ao professor Hugo II, que certamente tem considerações importantes ainda a fazer sobre isso, e depois a gente dá sequência aos nossos debates. Professor Hugo II. Muito bom dia a todos, mais uma vez parabenizo a Lise pela apresentação e abertura dos debates. E eu praticamente não tenho o que acrescentar depois do que ela disse, do que o Schubert falou também, complementou a respeito dessa questão. Me chamou a atenção do que ambos falaram, e é o aspecto que eu queria destacar, é de que a questão não é de que a dispensa de uma dívida seja necessariamente acréscimo patrimonial. Talvez a dispensa de uma dívida seja acréscimo patrimonial quando essa dívida teve uma contrapartida que, portanto, a contrapartida é que se torna o ganho. Que acho que foi o exemplo muito feliz da compra de mercadorias. Então, se eu compro uma televisão para colocar na minha casa, e eu vou pagar pela televisão, mas eu não pago pela televisão e a loja onde eu comprei a televisão me dispensa a dívida da compra da televisão. Eu ganhei a televisão. A televisão é que é o acréscimo patrimonial. No caso do tributo, não existe essa contrapartida. No caso do tributo, se a pessoa devia imposto e agora não deve mais, ela não ficou com nenhum granito a mais no seu patrimônio. O patrimônio dela não aumentou. Ele talvez tenha deixado de diminuir, mas ele não aumentou. Então, esse é um aspecto importante. Nesses casos que a Receita Federal mencionou, o que acontece é que não é a dispensa da dívida que representa o acréscimo patrimonial. O que acontece é que a dispensa da dívida leva a uma retificação na contabilidade. E a retificação na contabilidade é que vai levar a um aumento do resultado, um ajuste, diria melhor, um ajuste na contabilidade, e esse ajuste vai levar a uma mudança, vai se refletir no resultado. Mas isso só vale para quando houver o que ajustar, e isso só vale para, por exemplo, contribuintes que apuram imposto de renda pelo lucro real e que fizeram a dedução pelo regime de competência, que depois vai ser objeto do ajuste. Contribuintes que não tenham feito a dedução, contribuintes que não sejam sujeitos à sistemática do lucro real, sejam presumidos simples, para eles simplesmente não ter aplicabilidade nenhuma a isso. E que o que talvez a jurisprudência tenha feito tenha sido pegou a tese e saiu estendendo para todas as situações, mais ou menos como ela fez, sendo que, ao contrário, na jurisprudência sobre a não incidência de imposto de renda sobre indenização. Tem o nome de indenização, então não incide, como se todas as indenizações fossem iguais, inclusive a de dano moral. E nesse caso foi um erro que favoreceu o contribuinte. Mas aqui, no caso, é um erro que prejudica bastante o contribuinte, levando o tributo a incidir sobre o que não é renda. Então, é um aspecto que merece atenção. E quanto ao PIS e a COFINS, me parece mais absurdo ainda, porque receita é um ingresso que tem o potencial de levar a um acréscimo patrimonial. E a mera redução de uma dívida, ainda que possa implicar aumento no patrimônio, mas ela jamais será tida como um ingresso. Isso me lembra uma autuação que a Receita Federal fez uma vez em supermercados, que davam descontos, e ela considerava que os descontos para os fornecedores
Aliás, os fornecedores davam descontos para os supermercados. E os descontos que os fornecedores davam para os supermercados eram considerados receita do supermercado. Porque o supermercado era para ter pago R$ 10 por um frango, pagou só 8, então 2 foi receita. Então é uma extensão, a meu ver, completamente equivocada. Mas são apenas esses aspectos que eu tenho para pontuar, para acrescentar, não digo nem acrescentar, mas destacar do que já foi dito, e devolvo-lhe a palavra para que ouçamos também os que estão nos acompanhando virtualmente e os que nos acompanham presencialmente, pode ser que tenha algum ponto a acrescentar. Então, Elise, você quer fazer já alguma consideração sobre o que foi dito? Não? Alguma pergunta, alguma manifestação de todos aqueles que nos ouvem, que estão presentes na nossa reunião? Alguma indagação, alguma nova colocação sobre o tema? Talvez uma pergunta anterior, estão realmente aí, todos? Estão aí a nos ouvir? Pois não. A minha pergunta é se na solução de consulta tem alguma menção, algum prazo para que o fisco cobre esse imposto sobre a renda e essa contribuição sobre o lucro líquido. E, no caso, também o PIS e a COFINS, porque eu entendo que haja um prazo decadencial com relação aos últimos 5 anos, dessas deduções que foram feitas nos últimos 5 anos. Eu entendo que, se passar dos 5 anos, não há o que se falar nesse ajuste e nessa cobrança do imposto sobre a renda. Eu não sei se faz sentido isso. A solução de consulta ela não faz menção expressa, né, ao prazo decadencial, mas eu acredito que fique, como eles estão fazendo os autos de infração, né, fica sujeito, então, ao prazo, sim, para o lançamento complementar, né, do valor que eles entendem que é devido. Eu acho que não existe um afastamento desse prazo por conta da ausência de previsão na solução, enfim. Me parece que é um lançamento que, se nós consideramos a dispensa da multa como sendo o acréscimo patrimonial, seria o fato gerador. E sendo a dispensa da multa e dos juros o fato gerador, contaria dele o prazo decadencial para fazer o lançamento, sem dúvida. Agora, eu me lembrei agora de um aspecto que até nós conversamos antes sobre ele, que é interessante, que é o de que algumas dessas dívidas que são dispensadas nesses parcelamentos, elas não são sequer dedutíveis, não é? E é o caso das multas. Eu lembro que no conceito de tributo no direito brasileiro, do professor Hugo de Brito Machado, foi a dissertação de mestrado dele, o livro que comenta e explora o artigo 3º do CTN, a dissertação era maior, era o conceito de tributo no direito brasileiro e suas funções na ordem econômica, social e política. Só que ele publicou o livro só com o conceito de tributo no direito brasileiro e tirou a parte final, porque na época ela não era considerada jurídica, porque não examinava uma norma, e ele estava assim, bastante influenciado pelo positivismo. E aí a parte que abordava a função do tributo nas ordens econômica, social e política, ele publicou separado numa revista, e não publicou dentro do livro. Mas no livro ele aborda o artigo 3º do CTN e ele explica que a indedutibilidade das multas, ela viola, que já consta na legislação do imposto de renda há muitos anos, ela viola a ideia de que o tributo não é sanção por ato ilícito. Porque se uma empresa praticou alguns ilícitos, ela já foi multada por eles, a multa reduziu o patrimônio da empresa. A empresa ia lucrar 100. Lucrar 100, inclusive, porque ela poluiu, porque ela realizou atos que geraram aquela receita de 100 ou de, sei lá, 200, mas com despesa ficou 100, ela ia lucrar 100, e aquele ingresso foi gerado, inclusive, pelas atividades que levaram à aplicação da multa, então a multa foi até necessária, entre aspas, foi porque ela poluiu mais, foi porque ela ousou mais e foi, inclusive, multada, que ela teve aquela receita maior que vai ser tributada pelo imposto de renda. Então, ela tem um lucro de 100, deduzido das multas, digamos que o lucro seria 150, mas ela teve multas de 50, então o lucro é de 100 apenas. Mas quando se diz, não, as multas não podem ser deduzidas, então ela vai ter que pagar o imposto de renda em cima das multas, é como se estivesse multando 2 vezes. Mas, enfim, prevalece isso, prevalece esse entendimento. Mas se a multa não pode ser deduzida, então por que quando a multa é perdoada, depois ela vai ser tributada? Né? Tem ainda esse aspecto que a dispensa dos juros até poderia se questionar, mas no caso das multas e esses parcelamentos nunca dispensam o principal. A dispensa é sempre de multa e juros. E no caso das multas, as multas já não seriam deduzidas do imposto de renda quando fossem pagas. Então, por que, sendo dispensadas, aí elas serão incluídas na base de cálculo do imposto de renda
para serem tributadas novamente? É um aspecto a mais que merece nossa reflexão. E aproveitando esse pensamento do Hugo II, a Receita Federal tem respostas a consultas também com um raciocínio inverso, no sentido de não permitir a dedução dos juros quando o principal não for deduzido. Então, assim, se, por exemplo, imposto de renda, a lei diz, o imposto de renda não pode ser deduzido da sua própria base de cálculo. Então, o imposto de renda não pode ser deduzido. Mas, por algum motivo, o contribuinte atrasou aqueles pagamentos, demorou a fazer e houve a incidência dos juros. Quando ele pagou o principal mais juros. Aí ele lança o juro como despesa e deduz. Aí a Receita Federal diz, não, não pode. O principal tem, o acessório tem que acompanhar o principal, o juro só pode ser deduzido se o imposto de renda fosse dedutível. Como não é dedutível, o juro também não é. Então, ele deixa junto o imposto de renda e o juro como deve ser mesmo. Ok, está correto o raciocínio, mas o inverso também é. Ora, é isso que o Hugo II acabou de dizer. Se o próprio imposto não é dedutível e eu não aproveitei nada com aquilo, como é que eu vou pagar imposto de renda em cima de uma multa que foi reduzida? Ela tem que acompanhar o principal da mesma maneira. Ela tem que ter o mesmo destino do principal. Não tem dúvida alguma sobre isso. E a questão que se coloca agora em razão até daquilo que eu coloquei como sendo o segundo problema, o segundo ponto de reflexão, é a coerência. Então, assim, podemos desenvolver uma tese jurídica? Sim. Podemos procurar os fundamentos de base, de sustentação daquele pensamento que vai orientar aquela tese jurídica? Sim. Mas a gente tem, por obrigação, o dever de manter aquelas mesmas bases, aquele mesmo pensamento, para uma tese jurídica que pode até ser inversa. Mas a base tem que ser a mesma. Se eu ficar mudando de base, de fundamento toda hora, eu não vou chegar a nenhum resultado coerente. Não vou ter como justificar minha própria posição. Ora ela é uma coisa, ora ela é outra. Então, não há como. Então, se nós vamos analisar essa questão da incidência tributária sobre reduções das dívidas perante o fisco federal, estadual, perante o fisco de uma maneira geral, eu tenho que me valer de princípios que vão orientar esse pensamento. E esses princípios, ora, vão permitir, ora, não. Que eu não posso, num determinado momento que eles permitem acatá-los, depois, quando eles não permitem, negá-los, fingir que eles não existem. Não há como se poder fazer isso. E é o que preocupa esses dois acórdãos que eu já mencionei, tanto da primeira região como da terceira, que eles não fazem isso. Eles simplesmente passam, como diz o povo, passam a régua, assim, tratam tudo como se fosse a mesma coisa, sem entrar no detalhe por que qual é o elemento de fundamento para aquela colocação. E isso é preocupante. É preocupante porque pode gerar distorções profundas, seja algumas até favoráveis ao contribuinte. O segundo conseguiu lembrar uma das poucas que ajuda o contribuinte, que é a história da indenização, mas a grande maioria tem sido contra o contribuinte. É sempre uma tendência muito forte de viabilizar um aumento de arrecadação, e às vezes até o judiciário é colocado como vilão, o governo, o ministro da Economia, porque o judiciário está trazendo um pagamento imenso que eu tenho que fazer agora, um meteoro que vai cair na minha cabeça, porque o judiciário isso, porque o judiciário aquilo. Quando a análise da jurisprudência mais recente do judiciário indica que ele tem sido excessivamente generoso com o fisco, praticamente validando todas as cobranças que estão sendo discutidas em juízo, e essa parte o fisco não enxerga, né? Não percebe. Bom, perguntas. Bom, aqui tem uma pergunta, Elise. Como se comporta o lucro presumido nessa situação? Como se lida com essa questão das dedutibilidades diante do lucro presumido? A pergunta é a respeito do lucro presumido, segundo. Você pode responder? Sim, eu posso responder. Pela Receita Federal, se a pergunta fosse para ser respondida pela Receita Federal ou pela jurisprudência, que encampa a tese,
a resposta seria de que não muda nada, pelo lucro presumido tem que tributar do mesmo jeito, já que é receita. Se entende que é receita para fim de incidência de PIS/COFINS, então o lucro presumido é a base de cálculo, é a receita a qual se aplica o percentual de presunção de margem de lucro, dependendo do setor de atividade. Então, se a dispensa da multa é receita, a dispensa da multa também seria adicionada à base de cálculo do imposto de renda da CSLL pelo lucro presumido. Porém, se nós entendermos a tese a partir da sua origem e respeitando o conceito constitucional de renda constante do artigo 43 do CTN e a ideia de receita subjacente ao artigo 195 e lapidada pela doutrina, não tem nada a ver essa colocação em relação ao lucro presumido, porque se a origem da tese consiste num ajuste que se deve fazer porque a despesa no passado foi deduzida, e se ela foi dispensada, agora ela deve ser acrescentada, a dedução deve ser desfeita, isso não tem aplicação alguma nem ao PIS e à COFINS e tampouco ao lucro presumido, porque no lucro presumido não se deduzem despesas. É exatamente isso. O segundo colocou muito bem a questão, e aí pode se aproveitar para trazer um ponto que a Lise também falou na exposição, dizer, porque o contribuinte ganhou, porque a redução tributária vai refletir nesse ganho, vai ser algo que ele deixou de pagar, portanto, ele lucrou. Mas esse lucro vai estar na contabilidade, esse lucro vai estar lá, realmente registrado, e sobre esse lucro vai se pagar imposto. O lucro está lá, ninguém vai negar esse lucro. Se eu ganhei quando deixei de pagar algumas coisas, se realmente isso vai refletir no aumento do meu ganho efetivo naquele exercício, ele vai ser oferecido a tributação da mesma forma. Tributar especificamente a redução da multa como se fosse receita sujeita a essa incidência, que é um a mais. É que eu estaria tributando duas vezes, inclusive, porque se o ganho, a dizer assim, porque você teria que pagar 100 de impostos e multas, ao invés de pagar 100, você só pagou 50, então você ganhou 50. Se eu não paguei, eu fiquei com dinheiro. Se eu fiquei com dinheiro, aquele dinheiro vai refletir no meu lucro. Óbvio que ele vai refletir no meu lucro, ele vai aparecer no meu lucro no final daquele período. E se esse é o ganho, e se ele apareceu, eu vou pagar. A ideia de coerência, mais uma vez, eu coloco aqui, para dizer assim, nós estamos falando de ganho efetivo, então vamos ver como é que esse ganho ele é feito, como é que eu posso apurar, como é que eu posso chegar a um resultado. O próprio Fisco Federal ele é muito cuidadoso, é muito atento na apuração formal desses ganhos, quando aquilo vai trazer um efetivo pagamento tributário. Ele é todo rigoroso, inclusive deduz aqui, não deduz ali e tal, tem toda uma burocracia de registros para se apurar o ganho, muitas despesas ele não considera como dedutível, inclusive o próprio, só dando um exemplo aqui, o próprio conceito de despesa necessária ao negócio, chega o fiscal e diz assim, não, isso aqui não é necessário ao negócio, você não precisava gastar isso, então eu não vou deduzir do seu negócio. Isso acontece muito, inclusive na pessoa física, quando o profissional usa o livro caixa, chega o fiscal e diz, não, você não precisava comprar 3 revistas, bastava uma. Eu digo, é porque eu tenho muito cliente que tem que ler, não, mas 3 revistas é demais, você não precisava gastar com isso ou com aquilo. E vem casos até em que ele glosa despesa com água. Você não precisava gastar com água mineral para dar para os seus funcionários. Como que eu não preciso gastar com água mineral? Mas tem alta infração que o fiscal glosa o gasto com água mineral na empresa, porque ele não precisava dar aquela água para os funcionários. Então, assim, se é assim, se a Receita Federal é tão cuidadosa nessa questão formal de pode isso, não pode aquilo, essas multas deveriam ser tratadas, no mínimo, dessa mesma maneira. De que maneira, de que forma essa multa tem que ser considerada, como é que ela vai ser registrada, como é que ela vai ser contabilizada, qual o reflexo verdadeiro desse não pagamento na apuração do meu resultado, mas não de uma maneira geral, de uma maneira superficial, de uma maneira incorreta do ponto de vista da apuração contábil patrimonial, e apenas com o intuito de arrecadar mais. A gente está sempre, eu pelo menos ainda hoje, depois de todo esse tempo de lidar com o fisco, num embate constante,
ainda me surpreendo com algumas análises que são feitas a partir... E a surpresa maior vem quando as decisões são do judiciário. E, mais uma vez, aqui eu me refiro a isso. O judiciário não pode, data máxima venha, aqui não vai a observação a nenhum magistrado em específico, mas de uma maneira geral, ao sentido que as decisões estão sendo tomadas, o judiciário não pode se curvar a essa necessidade arrecadatória e deixar de analisar com o cuidado e a atenção que os casos exigem, situações pontuais como essa, de saber se uma multa é dedutível, se a redução dessa multa vai implicar em ganho, é uma questão muito importante que precisa ser vista com atenção e não de maneira superficial, como está sendo feita por enquanto. Esperamos que mude. Mais alguma colocação, alguma pergunta? Tem alguma questão aí no chat? E aí, Letícia, você prestou atenção? Ficou alguma dúvida? Estou lhe provocando aqui que você é uma das poucas que está aí ao vivo. Ao vivo os outros também estão, ela está em cores. Que pelo menos a gente saiba, né? Os outros eu não sei se estão aí realmente. Estão ouvindo agora? Agora sim. Pronto, não tenho nenhuma dúvida, só para parabenizar pela exposição, desejar boas-vindas à convidada, que ela volte mais vezes, porque complementou muito bem essa mesa aí, que já era muito bonita e agora está melhor ainda. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom, aqui ainda no aguardo de uma manifestação, uma dúvida. É um tema realmente que comporta muitos desdobramentos. E parece interessante um aspecto que foi mencionado pelo Schubert, que e a Lise também disse uma coisa que se conecta com isso, que é o de que a transação, essas dispensas, elas não são dadas de graça. Então, além de o tributo ser devido, e no caso a multa e os juros serem devidos, sem que haja necessariamente uma contrapartida, diferente do caso da televisão, do carro, eu compro o carro para pagar em parcelas e não pago uma das parcelas e o vendedor me dispensa, o vendedor está me dando uma parte do carro. Se eu comprar o carro para pagar em 30 dias, depois ele disser assim, não precisa mais pagar o carro, não, ele está me dando o carro. Então, há evidentemente um acréscimo de patrimônio, que é o carro. No caso do tributo, nós já não temos isso, porque o tributo, no caso, sobretudo, dos impostos, não há esse sinalagma. A pessoa deixar de pagar o tributo, ela simplesmente vai deixar de empobrecer, mas ela não vai enriquecer, porque não teve algo que ela recebeu em troca daquele tributo, ela especificamente. Além disso, tem o aspecto de que na transação, a dispensa da multa dos juros não vem de graça, ela vem em troca de desistir da ação, renunciar ao direito no qual a ação se funda, no caso do primeiro refis, abrir mão do sigilo bancário, ter que se tornar adimplente, não poder atrasar nem 3 seguidas, nem 5 alternadas as parcelas. Tem uma série de outros pontos a serem cumpridos, que fazem com que, se há a dispensa das multas dos juros, essa dispensa teve essa contrapartida e que, se depois a dispensa será tributada, a contrapartida vai terminar ficando desproporcional. É como o Schubert disse, a dispensa não vai ser tão grande quanto se pensou, a dispensa vai ser não de tudo, mas só de uma parte, porque a outra parte vai ter que voltar para o bolso da Receita sob a forma de imposto de renda, não é? Então, esse aspecto eu acho que é um aspecto adicional a ser refletido. Igual o gato do Ariano, só assume. O gato que disse que comia dinheiro. É ele mesmo. Mas esse assunto, até onde me consta, não foi apreciado ainda pelo Superior Tribunal de Justiça, não é isso? Pelo menos a jurisprudência que eu encontrei era de TRF, não há decisões de STJ ainda. Isso, são muito recentes. As duas decisões são de 2021. Na verdade, eu encontrei 3 decisões. A terceira decisão é uma sentença de primeiro grau, e a sentença de primeiro grau é favorável ao contribuinte, né? Ela afasta a cobrança do tributo, da incidência sobre a redução de multas. E realmente isso é muito importante, porque um dos acórdãos coloca, Hugo, exatamente
esse preconceito na análise das questões envolvendo os parcelamentos especiais. Todo e qualquer parcelamento especial, quando chega ao judiciário, ele diz, não, isso aqui já é um grande favor que está sendo dado ao contribuinte. Nós percebemos nas entrelinhas das decisões uma rejeição ao parcelamento, como se aquele parcelamento fosse uma coisa horrível, que já está sendo dado ao contribuinte um grande favor para ele, algo que não era nem para ter sido dado. Então, ele que não ache ruim nada que implique em reduções, em mais onerações, em mais prejuízo ou dificuldades que ele tenha que enfrentar, qualquer ônus que ele tenha que enfrentar com aquele parcelamento, ainda é pouco, porque ele já ganhou muito quando reduziu a multa e aquele juro que ele deveria ter pago, né? É assim que nós temos lido as decisões que tratam de parcelamento. E aqui, de novo, um dos acórdãos diz exatamente isso. Não, esse PERT aqui já trouxe muitas reduções, já trouxe muitos ganhos, você tem que pagar mesmo imposto em cima do PERT. É uma visão, assim, preconceituosa, que leva aquele pensamento de, como eu coloquei há pouco, de que o contribuinte é sempre visto como um devedor, e não como um cidadão que pode nem estar devendo. Ele quer submeter à discussão exatamente a validade daquela cobrança, mas ele é visto previamente como um devedor que está criando problema, está dificultando, não pagou ainda a dívida dele, por que não pagou? Né? Então, a ideia tem sido essa e não é boa. Eu me lembro, inclusive, talvez até aqui, aceitando ponderações do professor Hugo de Brito Machado II, quando eu me insurjo assim muito fortemente contra o atual, aí ele diz, não, mas sempre foi assim, vamos ver com calma, será que é assim mesmo? Será que a novidade está tão ruim? Me lembro de meu pai, dizendo, professor Hugo de Brito Machado, dizendo que quando ele começou a advogar, no início, logo da carreira dele, ainda como contabilista, depois como advogado, era uma visão extremamente preconceituosa contra o advogado que defendia contribuinte. O advogado que defendia contribuinte é como se fosse o advogado que defende qualquer outro autor de delitos. Era um advogado, não aqui que eu diga que tem alguma coisa errada ou ruim para os advogados que atuam no crime, não, pelo contrário. Eu acho que a advocacia ela é muito importante, é essencial para a defesa das liberdades, todas elas. Tá? Agora, o advogado tributarista ele era visto como alguém que defende uma pessoa que errou, uma pessoa que está deixando de cumprir com a obrigação social dela, que é de pagar o tributo, e aparece aquele profissional lá para ainda dar força para esse doido que não pagou o tributo que ele devia ter pago. Era assim que era visto. Depois é que começou a se evoluir um pouco mais, começou a se aclarar um pouco mais e dizer assim, não, o advogado tributarista ele está defendendo um cidadão que está sofrendo uma pressão do fisco para fazer um pagamento que pode nem ser devido, e que se aquele pagamento realmente não for devido, ele tem o direito de se insurgir contra a cobrança e não pagar. Depois é que esse pensamento foi clareando, depois é que o advogado tributarista foi sendo visto de uma maneira um pouco diferente. Mas acho que nós estamos dando um passo para trás. Atualmente está sendo visto de uma forma diferente. Não sei se por conta do comportamento de alguns contribuintes e de alguns advogados que exageram um pouco nas teses e nas posturas de não pagar determinados tributos, ou por conta simplesmente desse movimento do judiciário no sentido de olhar com um olhar mais generoso as teses do fisco, as teses fazendárias, mas por um motivo ou por outro, nós estamos dando alguns passos no sentido de enxergar o profissional que lida nessa área como alguém que defende o indefensável, alguém que defende uma postura que não deveria ser aquela. É quase como aquele profissional que vai... Mas como que você vai defender ele? Mas tem um vídeo mostrando que foi ele que atirou, que fez... Você ainda vai defender o cara? Você não admite que uma pessoa que já está previamente condenada sem uma análise do caso específico, nem da legalidade envolvida na questão, mas já está condenado por todos. É assim mais ou menos como tem funcionado. A própria imprensa coloca isso. Você presta atenção nas manchetes de uma maneira geral. Sempre que tem uma exigência tributária,
tal, os contribuintes estão devendo tal coisa, sempre que se coloca uma pretensão, pois é, uma pretensão judicial assim mais importante, porque é um passivo de não sei quantos bilhões que a União vai perder. A União não vai perder, ela nunca teve. Ela pretendeu ilegalmente, inconstitucionalmente, pretendeu aquilo, mas ela nunca teve. O ordenamento jurídico não deu a ela aquilo. Ela está cobrando algo de maneira errada, equivocada, ilegal. Mas aí se coloca como se fosse uma dispensa, uma perda, algo que o judiciário está tirando do fisco, quando, na verdade, está simplesmente dizendo não é seu. Nunca foi seu. Então, assim, é importante a gente abrir o debate com esse tipo de pensamento também, um pensamento crítico, um pensamento mais arejado, mais, assim, largo, né? Erguer a vista e ver um horizonte mais na frente, do que esse pensamento estreito, míope, de que tem que pagar de qualquer jeito, porque o governo precisa de dinheiro. É para isso que existe o direito tributário, né? É para isso que existe o princípio da legalidade, é para isso que existem todos esses controles que são historicamente estabelecidos. Se não for assim, vamos fechar o Código Tributário, vamos largar isso, nós estamos perdendo tempo e pagar tudo que o Estado precisa e achar bom. Bom, mais alguma pergunta? Doutores, outra questão que me vem aqui à mente é de ordem pragmática. A gente vai orientar o cliente que ele faça adesão ao parcelamento e, em seguida, óbvio, os que apuram na sistemática do lucro real, em seguida já façam a retificação das obrigações dos últimos 5 anos e recolham essa diferença para poder evitar essa multa de ofício. Então, assim, já vem na prática para a gente evitar a imposição evitar esse lançamento e a imposição dessa multa de ofício, que vai vir, né? Que a gente está vendo esse movimento de vir. Então, a gente já vai orientar, olha, a gente vai fazer a adesão ao parcelamento, em seguida a gente já retifica as obrigações e já recolhe essa diferença dos últimos 5 anos. Então, eu penso que seja outro entrave também para o contribuinte, nesse sentido, de como vai se antever a esse lançamento. Sim, o contribuinte pode fazer isso ou também pode judicializar e fazer o depósito, né? Uma forma de tentar discutir, caso não concorde, enfim, com que deva recolher a tributação. A orientação, eu acho que deveria ser no sentido de fornecer todas as opções, né? Tanto de recolher, caso concorde, enfim, ou de fazer o depósito para evitar a aplicação da multa de ofício, como você falou. Débora, a ideia de adotar uma cautela, uma atitude preparatória, ela é muito caso a caso, né? Quando você está diante de uma exigência que você própria, como advogada, já analisou, já percebeu que aquilo é devido, que você recomenda ao contribuinte que pague, eu acho que é útil, né? Muito, muito útil que ele olhe para o passado recente e tente evitar uma cobrança que ele sabe que pode vir, né? E evitando no sentido de se antecipando e fazendo os ajustes, as retificações. Tem um ponto importante a ser visto aí, é que toda vez que você faz uma retificação, você assume a dívida. Declara a dívida. A Receita Federal se agarra naquela dívida e não larga mais nunca. E quando você vai em juízo dizer que errou, que se equivocou, que declarou errado, ainda tem juiz que lhe condena a pagar honorário de advogado. Não, você induziu a Receita Federal a lhe cobrar errado, porque foi você que informou errado, então agora quem tem que pagar os honorários é você. Então, mesmo ganhando ação, mesmo mostrando que está tudo errado, você ainda vai ter que pagar os honorários porque declarou errado. Então, na hora de declarar, a gente tem que ter bastante cuidado. Tem até um procedimento administrativo que, ao meu ver, também não guarda coerência alguma, dizer assim, você não pode fazer uma retificadora de DCTF, quer dizer, aquela declaração em que você indica o tributo que você está devendo naquele mês, se essa retificadora for para menos. Se for para mais, está ótimo. Então, assim, apresenta a DCTF 1, aí depois apresenta a DCTF 2, que é a retificadora da 1. É a sua declaração, é o seu posicionamento como contribuinte diante do fisco, é a sua apuração, você assume todas as responsabilidades daquilo que você está declarando. Então, a DCTF-1 e a DCTF-2 são absolutamente idênticas. Então, deveria prevalecer a ordem cronológica.
A minha última declaração prevalece sobre a primeira. É o que eu estou declarando hoje, é ok. E ela disse, tudo bem, é assim, desde que aumente. Se você estiver retificando para aumentar, tudo bem. Se você estiver retificando para diminuir, não, prevalece a primeira, que é mais maior. Mas eu errei. Eu digo, então vou apurar, vou ver se você errou mesmo, vou fazer aqui uma fiscalização para conferir se essa sua retificadora está correta. Ok, posso até achar que é assim. Ou então vou ficar parado, todo mundo parado, e eu não estou devendo enquanto você fizer as conferências. Não, você está devendo. E se você não pagar, eu vou remeter para a dívida ativa, a primeira declaração. Digo, mas já tem a segunda. Não, mas a segunda está em observação. E quando é que termina? Não sei, eu tenho gente demais aqui, ou melhor, processo demais aqui, gente de menos, e eu não vou demorar para apurar. Mas enquanto isso, a primeira vai para a dívida ativa. Eu digo, como assim para a dívida ativa? Se eu tenho o direito de apresentar uma segunda declaração, se essa segunda declaração ela tem o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma importância que a primeira, como é que essa segunda agora não vale mais nada, até que você reveja todo o meu procedimento através de uma fiscalização, mas a primeira ainda está valendo, que você vai me lançar na dívida ativa e cobrar. Então, esse tipo de situação é um abuso do fisco federal, fazer dessa forma, uma ilegalidade, uma afronta ao princípio da lógica jurídica, ao princípio que orienta o lançamento por homologação. O contribuinte faz o lançamento e é o lançamento que ele está dizendo que ele vai assumir a responsabilidade. Se a Receita Federal chegar lá, fiscalizar e ver que a segunda retificadora é uma fraude, que ele não teria o direito de reduzir, que está tudo errado, ele vai pagar todas as multas, aí vem 150%, 225%, e cadeia, e tudo em cima dele, porque ele errou. Mas não, previamente, negar a ele o direito de rever uma declaração que ele já fez, né? Mas apenas para lembrar que existem esses detalhes aí na hora da gente fazer as nossas retificações. Então, hoje, se apresentar ao fisco, exige um extremo cuidado. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça contribuiu muito para isso, quando ele analisou a questão da denúncia espontânea. Diz assim, não, a denúncia espontânea, que é o que está previsto no 138 do CTN, se você está devendo, você chega perante o fisco e diz, estou devendo X, até hoje eu nunca tinha dito nada, estava me escondendo, errei muitas coisas, mas estou devendo X, quero pagar. Então, de acordo com o 138, você tem direito a pagar sem multa. Acrescenta o juros Selic do período e paga. À vista, paga, resolve tudo. Aí o STJ diz assim, desde que você não tenha declarado. Eu digo, como assim? Não, se você já declarou, não reduz nada, não tira multa nenhuma. Já declarou, declarou. Então, assim, o próprio STJ colocou uma diferenciação onde não deveria existir e desestimulou o contribuinte a fazer as declarações, porque é melhor não declarar nada se um dia o fisco me surpreende ou eu me sinto ameaçado a ser surpreendido, eu antecipo e pago. Mas se eu declarar logo, aí eu vou perder todas os meus ganhos, as minhas vantagens de pagar à vista, porque já declarei, então vou ter que pagar a multa de mora de qualquer forma. Então, é um cuidado a mais que nós devemos ter toda vez que vamos declarar alguma coisa ao fisco. É importante isso, porque uma vez feita, não tem volta mais, aí você vai para a dívida ativa e vai pagar até os honorários se mostrar que estava errado. O que mais? Mais alguma pergunta? Uma sugestão de tema para uma próxima reunião? Também isso, como nós temos insistido aqui sempre, também. Não é? A participação de vocês, as sugestões de tema, elas sempre são muito bem-vindas, seja porque nos trazem o que pode estar interessando a quem nos ouve, a quem participa das reuniões, seja porque realmente enriquece, né? Diversifica, aumenta as nossas escolhas aqui, as nossas opções de discussão. E como o Hugo II colocou há pouco, não se preocupem em ficar obrigados a ter que sustentar a ideia que foi colocada como tema ou a ter que fazer a apresentação. Não existe nada disso. É sempre uma faculdade que é dada a quem apresenta de poder ou não fazer isso, querer ou não fazer isso. Mas a sugestão em si é muito bem-vinda sempre, né? Para que nos ajude aqui a manter
esse debate, a manter o interesse na participação das reuniões do Instituto e que a gente possa, de alguma maneira, contribuir, continuar com a nossa contribuição com o aperfeiçoamento do nosso ordenamento jurídico, com o aperfeiçoamento do direito brasileiro, de uma maneira muito modesta, muito assim, assim até pequena do ponto de vista da dimensão que tem o nosso país, os problemas jurídicos que nos invadem a toda hora, mas é alguma coisa que se faz. O que acho que não deve haver é uma passividade, é uma simplesmente reclamação, sem que a gente adote nenhuma posição ativa, nenhuma posição de contribuir para que aquilo melhore. E é o que nós temos feito, tentado contribuir dessa forma, discutindo. Nossas reuniões são abertas. O professor Hugo Machado dizia muito, com a satisfação, que é o espaço de liberdade. O I7 continua sendo o espaço de liberdade de todos nós, para todos nós manifestarmos o nosso pensamento, discutirmos assuntos que são interessantes e importantes para a comunidade jurídica e mais especialmente para quem gosta de direito tributário. E vamos manter, vamos cultivar esse espaço, alargar esse espaço, continuando com o esforço de contribuir, de fazer o que está ao nosso alcance para o aperfeiçoamento do nosso direito. E com isso também a sugestão de vocês nos ajuda, ou para isso a sugestão de vocês nos ajuda. E assim a gente insiste na apresentação dessas mesmas sugestões, como a Lisli fez e está viabilizando esse nosso debate de hoje, que trouxe tantas coisas importantes, tantas variantes e tantas possibilidades. De novo aqui, provocando todo mundo. Agora até a Letícia recolheu-se, ela viu que eu falei, porque ela estava online, até ela desligou a câmera. Vamos ver aqui, realmente, a participação de vocês é útil, é importante, para que a gente possa... Muitas vezes a gente tem uma dúvida e não pergunta, seja por timidez, seja porque acha que não é um assunto realmente importante, embora a gente ache que seja, e aquela pergunta que ficou guardada pode fazer uma falta danada, tanto para nós mesmos, que não temos a nossa indagação apreciada, avaliada, como para o próprio debate, a própria reunião, que perdeu a oportunidade de falar sobre aquilo. Então, não se acanhem, por favor, não se acanhem. Não é? Professor Schubert, eu queria só registrar aqui uma percepção que eu tive a respeito do debate, que o fisco, se aproveitando espertamente que o ponto de partida da apuração das bases tributáveis, tanto do imposto de renda quanto das contribuições, parte das demonstrações financeiras, ele se vale do conceito contábil constante no CPC, que diz que, no caso, as receitas são os aumentos dos benefícios econômicos durante o período contábil sobre a forma de entrada de recursos ou dos aumentos de ativo ou da diminuição dos passivos, que resultem no aumento do patrimônio líquido. Pegando esse conceito, ele acaba se aproveitando para pegar e dizer que essa receita seria tributável pelas contribuições e também teria, no caso, repercussão no caso do imposto de renda. A percepção que eu tenho da solução de consulta é que é dessa esperteza do fisco, de utilizar um conceito contábil que não necessariamente tem congruência com o conceito tributário de receita ou então de renda, com essa questão de riqueza nova, desse acréscimo patrimonial. Seria esse ponto que eu gostaria de pontuar em relação a esse conceito contábil e o conceito tributário, que me parece que o fisco se utiliza do conceito contábil, ignorando o conceito tributário, tanto de renda quanto de receita. Silvestre, a colocação é muito interessante. Obrigado pela pergunta. E
e nos dá a oportunidade de reforçar a questão da coerência. Você colocou conceito tributário, jurídico tributário, conceito contábil. O fisco não está respeitando nenhum nem o outro, nem o conceito contábil. O fisco não usa o patrimônio líquido como base tributante. O fisco usa o chamado LALU. E o LALU é diferente da apuração contábil. Tanto é diferente que tem as previsões de indedutibilidade e as previsões de indedutibilidade, inclusive, de multas tributárias e do próprio imposto de renda. Quando eu vou apurar o meu resultado na contabilidade, eu tenho liberdade gerencial, liberdade de encontrar um resultado que seja mais próximo da realidade econômico-financeira da minha empresa. Quando eu vou apurar a minha base de cálculo do imposto de renda, essa liberdade fica diminuída, porque eu tenho que atender a determinações legais que dizem que determinada despesa pode ser deduzida ou não, adicionada ou retirada na apuração do lucro real. Então, se eu levo em conta isso, eu tenho que levar em conta exatamente as proibições de dedução para poder encontrar o meu patrimônio líquido, vamos chamar assim, ou o meu resultado tributário, do LALU. E aí que o fisco se esquece que é desse jeito e diz, não, né, teve um ganho, reduziu a multa, mas aquela multa nem foi deduzida, aquela multa nem foi considerada na apuração do meu lucro real, pelo contrário, eu estou pagando imposto de renda em cima de um lucro que não é de verdade real, porque ele foi diminuído com todos os pagamentos de multa e de imposto que eu fiz e que a lei está dizendo que eu não posso diminuir. Então, eu estou pagando em cima de um lucro maior do que o lucro efetivo, do que aquele lucro disponível financeiramente, porque a lei do imposto de renda não permite. E na hora que as multas são reduzidas, ele quer que eu pague de novo o imposto em cima dessas multas. Então, essa falta de coerência do fisco, eu aproveito a sua indagação para colocar e reforçar. Você tem toda a razão, o fisco está se aproveitando de uma situação, mas eu acho que ainda é mais grave do que você colocou. Ele não está nem só apegado ao conceito técnico lá do CPC, das questões contábeis. Não, ele está simplesmente procurando um caminho de alargar a base tributável, negando, inclusive, coerência aos princípios da contabilidade. Não sei se ficou claro para você, se você concorda com isso. Ficou sim, assim, eu tenho um pouco de dúvida a respeito do conceito do CPC, puxando um contrassenso que seria o conceito de fato tributário. Porque me parece, pelo conceito do CPC, que há a diminuição do passivo, que resulta, eu sei que nem todas as despesas são dedutíveis, mas me parece que o fisco se aproveita dessa diminuição do passivo, que resulta no aumento do patrimônio líquido, para ele entender tanto como renda e como receita. E me parece que isso contraria tanto o conceito constitucional de renda, como acréscimo patrimonial de uma riqueza nova, como o próprio conceito de renda, de receita, acho que definido até pelo próprio STF, que fala que seria um ingresso financeiro que se integra ao patrimônio como elemento novo e positivo, similar à questão do conceito de renda, né? Sem reservas e sem condições. Acho que até a Leslie comentou a respeito da questão se seria definitivo ou não seria definitivo em relação à questão do parcelamento, porque tem uma condição resolutiva. A minha percepção seria em relação contrariando os próprios conceitos tributários, tanto de receita quanto de renda. Exatamente, é exatamente isso. Ele não guarda coerência com o conceito, mas o conceito de receita, do ponto de vista tributário, ele não está alheio ao conceito contábil também. Pelo contrário, o conceito jurídico de receita, o conceito tributário de receita, ele busca apoio também na questão contábil, de novo ingresso, né, de riqueza nova efetiva, né,
Isso tudo tem que ser considerado também. E uma redução de multa não é ingresso. Não tem como ser Sim, sem ingresso. dúvida. Pelo contrário, é uma redução de uma pena. Eu estou deixando de pagar uma pena, um ônus que o Estado colocou. Isso não significa de forma alguma ingresso, nem tem a contrapartida, nem é signalagmático que o segundo colocou. Sinalagmático. Sinalagmático. Não tem a contrapartida, não tem outro lado, né? Simplesmente é uma imposição vista pelo fisco daquela maneira. E ainda mais, muitas vezes ilegal. O contribuinte faz adesão a esses parcelamentos e termina fazendo pagamento, porque ele prefere pagar isso do que levar essa discussão adiante, do que ir ao judiciário lutar pela defesa do direito dele. Então, eu vou pagar, já que me reduziu a multa, reduziu os juros, já está com bastante tempo que isso é discutido, eu prefiro pagar e resolver o problema. Então, ele cede e paga. É mais uma questão que deve ser levada em conta quando se faz uma transação. Eu nem... aquela história, mais vale um bom acordo do que um mau acordo do que uma boa briga. Então, o contribuinte prefere fazer um mau acordo, no sentido de que ele nem está devendo aquilo, mas ele quer pagar logo, resolver, ter a certidão dele, ter toda a regularidade e pagar. E transformar tudo isso em lucro tributável, ao meu ver, é realmente forçar muito. Só se justifica o ajuste que nós falamos antes. Se eu já deduzi, eu acrescento. Fora isso, não tem nada que justifique tributar reduções dadas pelos parcelamentos especiais. Pelo menos é o meu pensamento. Lisle, faça suas considerações finais, Lisle, para a gente poder aqui dar sequência à nossa reunião, por favor. Eu queria agradecer o espaço, como eu falei no começo. Fiquei muito feliz de ter a oportunidade de trazer o tema para debate aqui no I7. Fiquei feliz também com as colocações do seu Dr. Schubert, do professor Hugo e dos demais colegas. Eu acho que, de fato, como falaram em termos de judiciário, a questão está bem no princípio e compete a nós, né, amadurecer essa discussão, fazê-la evoluir para que realmente o direito tributário exista e cumpra a sua função, né, de realmente limitar a ânsia arrecadatória sem limites. Vamos pagar o que deve ser pago, considerando aí os ditames constitucionais legais. Então, queria agradecer e é isso, encerro aqui. Muito obrigada. Eu queria agradecer a Lise pela sugestão do tema. É um tema muito pertinente, não só porque ele está em gestação na jurisprudência, ainda há tempo de se escrever, se as pessoas se manifestarem sobre ele, eventualmente evitarem ou tentarem, pelo menos, contribuir para tentar evitar um equívoco por parte do STJ que ainda vai sedimentar o assunto, ou pelo menos subsidiar os ministros de um pouco mais de informação a respeito dos fundamentos subjacentes a essa tese, para que eles possam decidir de maneira mais instruída, que não seja só pelos seus assessores PFNs que vão assessorá-los na hora de fazer os votos, e por ter trazido o tema e por ter apresentado um tema que não apenas tem relevância em relação a esse ponto específico, mas em relação à própria ideia de renda. Ele nos permite revisitar o conceito de renda, a compreensão de renda, a partir dessa análise das dispensas de despesas ou de multas. E agradecer a todos os presentes também e dizer que o I7 está aberto a sugestões não só de próximos temas para reuniões, mas também de sugestões para a sua monografia coletiva anual, que todos os anos é organizado um livro de autoria coletiva, que são convidados alguns autores para participar, responder várias perguntas e escrever todos em torno do mesmo assunto. Por isso que eu chamei de monografia coletiva, porque é monográfico, porque é em torno de um tema, mas várias pessoas escrevem sobre o mesmo tema, respondendo a várias perguntas, as mesmas perguntas. O primeiro foi sobre a imunidade tributária do livro eletrônico, lançado em 98. Depois, em 99, sobre compensação e repetição do indébito. Depois, decadência e prescrição.
depois o regime tributário das indenizações, e aí se seguiram vários, primeiro pela editora Dialética, depois pela editora Malheiros e agora pela editora Foco. O último foi sobre tributação e novas tecnologias. O próximo já tem um tema definido, que será tributação e desigualdades. Serão perguntas ligadas à progressividade, a imposto sobre herança, ligadas à tributação sobre o consumo, ligadas a alguns aspectos nos quais a tributação pode, talvez, contribuir para a redução de desigualdades ou não. E aí esse é o assunto que vai ser questionado no próximo. Mas existirão outros em seguida a este, e aí também esse ponto fica aberto a sugestões. E mesmo esse tema tributação e desigualdades, como as perguntas estão sendo elaboradas, também ficam abertas aqui, fica aberta a possibilidade de sugestão para perguntas em torno desse tema, tributação e desigualdades. Então, é isso. Bom, então, mais uma vez, agradecendo e parabenizando a Lisli, e insistindo com vocês na participação, seja na sugestão de temas, e agora, como o Hugo II muito bem colocou, até no desenvolvimento dessa temática que será abordada no nosso próximo livro. As perguntas podem nos ajudar bastante também. Quer dizer, essas perguntas sobre tributação e desigualdade hoje é um assunto mundial. Há, inclusive, uma tentativa de criação de um tributo uniforme internacional, né, sobre os ganhos das grandes empresas, né? Então, para se tentar combater os paraísos fiscais, e aí depois se discute se esses paraísos fiscais, se eles ganham com essas grandes empresas estando lá e pagando pouco ou não, e o que é que os grandes países, os países ricos, também ganhariam, perderiam com essa tributação. Então, isso é apenas um aspecto, mas existem muitos outros, inclusive com relação particularmente ao Brasil, de que maneira o sistema tributário contribui ou não, como o segundo muito bem colocou, para a concentração de renda ou para a melhor distribuição dessa renda, e com isso contribuir também para o combate às desigualdades. Então, é um assunto realmente muito importante, e a contribuição de vocês será muito bem-vinda e desde logo agradecida. Então, aqui, lembro a vocês, e agora apresento um convite de participação a uma reunião de dezembro. O nosso instituto faz as reuniões mensais, última terça-feira de cada mês. Quando chega dezembro, a última terça-feira de dezembro nunca é uma boa data, porque ela está normalmente entre Natal e final de ano, e nós antecipamos a reunião de dezembro, e ela é feita de uma maneira diferente. Ao invés de ser uma reunião de trabalho como esta, ela é feita de uma forma mais descontraída, em torno de um buffet, em torno de uma música, para que a gente converse e de uma maneira mais amena, mais tranquila. E esse ano nós faremos no dia 9, agora próximo, 9 de dezembro, às 19 horas, nesse mesmo lugar aqui, nos Jardins dos Sete. E convidamos a todos que tiverem interesse em participar dessa reunião, a estarem presentes, né, para nesse momento nós conversarmos sobre qualquer assunto, inclusive tributário, né, se for o caso de quisermos também aproveitar para isso, tá? E agradecendo também aos participantes que apresentaram perguntas, colocações, indagações aqui na nossa reunião de hoje, aqui pela plataforma do Zoom. Encerramos, então, nossos trabalhos, né, insistindo nos nossos convites já feitos para temas, para participação das reuniões, e especialmente agora para o próximo dia 9 de dezembro, onde será certamente mais agradável o encontro. Muito obrigado a todos e um bom dia.